Bom, gente, eu aproveitei um detalhe que veio na atividade de vocês aqui, nesse texto sobre o Neymar, para falar a respeito dos verbos no passado, ok? Então, quando a gente fala aqui Neymar da Silva Santos Júnior was born, significa que ele nasceu. Was born, essas duas palavrinhas juntas, significa nasceu, certo? Então, nós temos aqui também he joined, que está lá na terceira linha de baixo para cima, que também é um verbo no passado, aí terminado em ed. Nós temos na terceira linha, Neymar followed, ele seguiu, né? Então, nós temos aqui alguns verbos no passado, contando a história do Neymar. Então, quando a gente vai fazer uma biografia, normalmente a gente usa verbos no passado, a gente precisa disso, certo? Ok, então agora, lembram que antes nós estávamos falando do presente. O presente a gente usa para falar de rotina. Agora nós vamos usar os verbos no passado para poder fazer uma biografia, certo? Não precisa de ser uma biografia de uma pessoa que já morreu para usar verbo no passado. Pode ser de uma pessoa, por exemplo, do Neymar aqui, contando coisas que já aconteceram na vida dele. Então, nós temos aqui hoje, eu não vou falar de uma vez de todos os verbos no passado, eu vou falar do verbo to be. Vocês estão bem lembrados do verbo to be, eu tenho certeza. Eu trouxe até ele aqui para vocês lembrarem. I am, we are, you are, they are, he is, she is, it is. Verbo to be no presente. I am a teacher, eu sou uma professora. You are students, vocês são estudantes. Verbo to be no presente. O verbo to be no passado é assim. O am vira was e o is vira was. O are vira were, certo? Então, essas são as formas que vocês vão usar no passado. Por exemplo, aqui era Neymar. Neymar é o mesmo que he, ele, né? Então, para Neymar é was. Então, Neymar was born, certo? O verbo to be a gente usa bastante, né, nesse tipo de texto também. Então, aqui eu coloquei os dois também para vocês terem uma... Né, não se esquecerem desse presente para aprender o passado, né? Sempre lembrar dos dois aí juntos. Então, passando aqui, eu coloquei aqui exemplos de frases na interrogativa, na negativa, né? Para vocês já verem essa parte. Não tem exercício especificamente disso, é um material extra. Então, I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Lembrem sempre, tudo que era o are virou were. Tudo que era is virou was. E o am também virou was. Isso no passado, né? Negativo é muito fácil, gente. Só pôr not na frente. Aqui são as formas contraídas. O que é isso? Juntou as duas palavras, ficou uma palavra só, e eliminou uma letrinha ali do not, né? Pode ser was not, escrito separado sem o menor problema. Aqui eu coloquei dois exemplos para vocês verem. Pode ser assim ou pode ser assim. Mesma coisa para o were, que eu não coloquei exemplo. Interrogativa. Aqui está a afirmativa, né, para vocês. Só vou trocar o he com o was de lugar. O was vem para frente para fazer pergunta. Mesma coisa o were. Were they teachers? E aí, enfim, seria they were teachers na afirmativa. Então, aí, esse exemplo. Agora sim, uma coisa que é muito importante que vocês vão precisar em alguns dos exercícios aqui. Letra B, por exemplo, aqui na página 91. Was Neymar's father a soccer coach? O pai do Neymar era um técnico de futebol? Sim ou não? Não, ele jogava futsal na rua, né? Futebol na rua. Então, não. A resposta é não. Mas é que eu tô falando do pai do Neymar, eu tô falando de ele, he, certo? Como é que eu vou dar essa resposta? Eu vou colocar só no? Não. A gente não pode responder só sim e não em inglês. Isso não existe, tá? Nós temos que dar uma resposta curta da maneira correta, que é essa forma aqui que eu vou explicar para vocês agora. Bom, gente, então continuando aqui, né, o que eu tinha começado a falar sobre as short answers. O que é isso? São as respostas curtas. Para você não precisar falar assim, was he a doctor? Ele era um doutor? Você não precisa responder sim, ele era um doutor. Mas você também não pode responder só yes ou no.
Isso não pode, certo? Então, nós temos uma maneira correta de fazer as respostas curtinhas, certo? Achei. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, só um detalhe muito importante. Toda vez que a pergunta começar com o was ou o were, vocês já vão saber que a resposta vai ser yes ou no. Eu estou te perguntando se sim ou se não. Toda vez que a pergunta começar com alguma daquelas palavrinhas que começa com WH, que é as W8 questions que a gente chama, ele está te pedindo uma informação. Você não vai responder que sim ou que não. Você vai responder, por exemplo, se perguntar com where, você vai responder onde. Se perguntar when, você vai responder quando. Se perguntar who, você vai responder quem. Então, essas são as perguntas que querem uma informação como resposta. Essas aqui não. Começou aqui ó, com was e were, quer uma resposta de sim ou não. Ok, como é que eu faço a resposta de sim e não? Muito simples. Was he a doctor? Estou usando aqui o was, estão vendo? A resposta também vai ser com was. Yes, he was. Pronto, ponto final. Ou no, he wasn't. Ponto final. Só isso. Vocês têm que fazer. Então, vocês vão colocar o verbo. Se for yes, só colocar o verbo aqui depois do he. Se for no, colocar com o not. Daquele jeito que eu expliquei. Certo? Aí, o not pode ser separado ou não. Né? Vocês se lembram que eu falei no coisinha ali em cima, no outro exemplo ali em cima da negativa, eu falei para vocês que poderia ser contraído ou não. Então pode ser assim ou assim, não faz diferença. Só vocês se lembrarem isso, ó. Aqui na pergunta eu tenho he, estão vendo? E eu tenho was. Então aqui na resposta vai aparecer o he e o was, mas na ordem de afirmativa, lembram disso, né? Para perguntar a gente inverte. Mesma coisa com o were. Aqui eu tenho they e eu tenho were. Então, a minha resposta de yes. Nossa, gente, desculpa, aqui ficou errado, ó. Aqui é no. Esse aqui ficou errado. Vou riscar aqui, só para lembrar depois, tá bom? Então, were they happy? Yes, they were. Invertendo a ordem. Were they happy? No, they weren't. Mesma coisa. Só olhar o que tá aqui em cima e repetir na ordem inversa se precisar colocar um not. É isso, muito simples. É o que eu quero que vocês usem nas respostas aqui das atividades da página 91 e da página 92, que fez algumas perguntas aqui sobre o Neymar, né? Was Neymar influenced for his father occupation? Ele foi influenciado, sim ou não? Aí vocês vão responder de acordo com o texto, certo? Eu quero que vocês usem assim, ok? Então, dessa parte é só isso.